Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje vamos ao 13º episódio da série Biografias. Vamos falar do pai da computação, Alan Turing. Alan foi um matemático britânico, um dos fundadores das ciências da computação. Nasceu em Londres no dia 23 de junho de 1912. Seu pai, Julius Turing, trabalhava na ICS, Indian Civil Service, na Índia Britânica. Então, Alan passou seus primeiros meses na Índia Britânica. Mas logo seus pais se fixaram na Inglaterra, onde passaram a viver em Maida Valley, apesar de seu pai sempre estar viajando para a Índia. Alan estudou em diversas instituições de ensino. Entre 1922 e 1926, estudou no Hazelhurst Preparatory School e em 1926 se mudou para a Shelburne School. Desde jovem, Turing se mostrava excepcional em matemática e física, resolvendo problemas avançados de matemática, mesmo sem saber cálculo. Em 1931, aos 19 anos, entrou para a faculdade, no King's College, em Cambridge, onde ganhou a medalha de primeira classe em matemática. Turing estudou em Cambridge de 1931 a 1934. Em 1938, conseguiu seu PhD na Princeton University. Turing se formou em matemática e desde seus primeiros anos de estudo no King's College, um problema o chamou a atenção: o problema da computabilidade. Em 1936, publicou o paper On Computable Numbers with an Application to the Decision Problem. Era um problema proposto pelo matemático David Hilbert na década de 20 e formalizado por Kurt Gödel em 1931. Turing elevou o grau de formalismo e publicou em 1936. Nesse trabalho, Turing prova que alguns problemas matemáticos não são computáveis, isto é, jamais poderão ser resolvidos. Existe o conjunto de todos os problemas matemáticos que existem. Dentro desse conjunto, existem dois subconjuntos. O conjunto dos problemas computáveis, isto é, que podem ser resolvidos, como por exemplo calcular o volume de um cubo ou calcular todas as raízes de um polinômio de quarto grau. E do outro lado estava o conjunto dos problemas incomputáveis, a qual não podiam ser resolvidos jamais, não importa o quão a matemática evolua. Um exemplo de um desses problemas é o conjunto de Mandelbrot, em teoria dos fractais, onde após um determinado momento, nada, nem humano nem supercomputador, pode prever a forma que irá surgir. Outro problema é a previsão meteorológica, que se trata de um sistema caótico. Turing mostrou que se um computador não consegue resolver um problema matemático, ninguém mais consegue. Esse problema se torna um problema impossível. Isso se chama teoria da computação e é um ramo moderno da matemática. Mas não pense em computador como sinônimo de personal computer. A teoria da computação define que computador é um agente capaz de interpretar dados, realizar cálculos, seguindo um conjunto de regras chamado algoritmo. Por essa definição, um ábaco é um computador. Turing começou a teorizar sobre uma máquina, um computador, capaz de resolver qualquer problema matemático computável. Um ano mais tarde, Turing desenvolveu sua máquina, a máquina de Turing. É importante destacar que ela não foi construída por Turing e seu esquema envolve uma complexa matemática. A máquina basicamente funciona como uma fita e em alguns casos pode haver múltiplas fitas. Nessa fita há vários espaços onde é escrito símbolos de um alfabeto finito. Esse alfabeto contém um símbolo branco que definirá o ponto de partida e finalização. E assume-se que o comprimento da fita é o suficiente para rodar o programa. Existe também o cabeçote, que pode se mover livremente para a esquerda ou direita, e um registrador de estado, e uma tabela de ações. O conjunto de alfabeto, estados e ações formam a chamada tupla. A máquina segue um algoritmo listado na tabela de ações, e a cada passo ela modifica o seu estado, até chegar a um símbolo branco, onde finaliza sua operação. Por exemplo, eu posso programar a máquina para, se ela encontrar o elemento 0, ela escreve o elemento 1 na fita, vai para a direita, mudando o estado para Q1.
Quando encontrar o elemento 1, não escreve nada, move-se para a direita e modifica seu estado para Q2. E quando encontrar o símbolo branco, que nesse caso é o ômega, finaliza sua operação no estado Q3, que será o estado final. Com essa máquina, se podia somar números, multiplicar, dividir, definir se o número é par ou ímpar e fazer qualquer operação matemática. Mas a máquina de Turing tinha uma limitação. Ela servia somente para um programa. Quando fosse executar outro algoritmo, o controlador deveria modificar a fita e o cabeçote, ou seja, modificar o hardware. E isso era desvantajoso se para cada operação você tivesse que modificar a máquina. Foi pensando nisso que, pouco tempo depois, Turing desenvolveu a chamada máquina de Turing universal, onde você só precisava modificar o conjunto de instruções, ou seja, o software. Não precisava desmontar a máquina. Os computadores que temos hoje seriam uma forma de máquina de Turing universal. Enquanto fazia PhD em Princeton, Turing estudou criptologia, uma área da matemática responsável por analisar e interpretar mensagens criptografadas. Em 1978, Turing se uniu ao CGCS, um braço do Serviço Secreto Britânico, que tinha como função descriptografar a máquina alemã Enigma. A Enigma era considerada invencível. Mesmo unindo dezenas dos melhores criptólogos, seria impossível descobrir a chave de criptografia da Enigma. Levaria mais de 1 milhão de anos. Turing então propôs a ideia de vencer uma máquina utilizando uma máquina. Se humanos não podem parar uma máquina, talvez outra máquina possa. Da mesma forma que um homem não pode parar um tanque de guerra na mão, ele tem que usar uma máquina, seja uma bazuca ou outro tanque de guerra. Turing e seus colegas da CGCS construíram uma máquina eletromecânica, que eles chamaram de The Bomb, ou a bomba. Foi um dos primeiros computadores da humanidade, e foi terminada em 1940. Eles ainda precisavam de um padrão. Todo idioma é formado por padrões de palavras que se repetem, como por exemplo no português, onde todo substantivo é antecedido por um artigo, seja ele definido ou indefinido. Com os códigos não é diferente, existe um padrão, que a qual, se você determinar, você consegue descriptografar a mensagem. Turing foi bem sucedido e ajudou a salvar inúmeras vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa trajetória pode ser vista no filme The Imitation Game, de 2014, que é um filme que vale muito a pena assistir. Turing foi um dos primeiros a propor a inteligência artificial. Turing acreditava que, em um certo momento do futuro, os computadores seriam tão avançados que agiriam e aprenderiam sozinhos, coisa que já está se tornando real no século XXI. E que em algum momento no futuro as máquinas serão tão parecidas com os humanos que seria quase impossível distinguir um androide de um humano. Para isso, Turing criou um teste, o jogo da imitação, que seria o teste oposto do CAPTCHA. Nesse teste, o entrevistador faz uma série de perguntas para um indivíduo em outra sala, e o entrevistador deve ser capaz de identificar se o indivíduo é humano ou um robô. Agora vamos à parte triste da história. Alan era homossexual, um crime na Inglaterra daquela época. Na década de 50, foi declarado culpado por atos impróprios, humilhado em público, forçado a tomar hormônios, o que lhe fez crescer seios. E o pior, foi impedido de frequentar a universidade e acompanhar os estudos sobre a teoria da computação. No dia 8 de julho de 1954, Alan foi encontrado morto em seu apartamento por envenenamento por cianeto de potássio. As causas ainda são um mistério. Alguns indicam que foi suicídio, devido à sua morte se parecer com a cena da Branca de Neve, mordendo uma maçã, história a qual Turing era muito fã. Outros dizem que foi um acidente, e outros ainda afirmam que pode ter sido queima de arquivo, visto que o governo britânico manteve as informações do projeto da bomba secretos até a década de 90, e ficou com medo de Turing revelar ao público como forma de retaliação à sua punição. Em 2009, o governo britânico pediu desculpas oficiais a Turing,
Mas sabemos que isso não basta, e Turing foi apenas um dos homossexuais condenados no século passado. Turing foi um matemático brilhante e pai da computação. Suas obras são a base da teoria da computação, um ramo muito importante da matemática. É importante notar que a computação nasceu dentro da matemática, como uma sub-área de estudo, e só com a criação dos primeiros computadores é que passou a ter um tom mais de engenharia. Tanto é que aqui na USP de São Carlos, matemática e computação fazem parte de um mesmo instituto, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Turing modificou nosso mundo, tornou o computador possível e ainda ajudou a vencer o nazismo. Ele foi um grande gênio e herói. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se você entende um pouco de inglês e matemática, vou deixar aqui os links para download dos artigos escritos por Turing, citados nesse vídeo, The Imitation Game e On Computable Numbers with an Application to the Decision Problem. Espero que gostaram. Se gostaram, deixe um joinha e compartilhe o vídeo. E se inscreva em nosso canal. E também não deixe de curtir nossas páginas, O Mundo da Incerteza e Economia Exata. Falou e até o próximo vídeo.